Conforme eu havia explicado para vocês, esse conector CN701 faz a ligação entre a placa de controle do painel e a placa do circuito inverter. A placa do painel manda um sinal PWM de 220 Hz que entra nesse terminal 3 do conector e por dentro desse fotoacoplador esse sinal é transferido até o CI da placa inverter. E a partir dele, o CI da placa inverter vai gerar o sinal que controla o chaveamento do IGBT. E desta forma a tensão vai ser aplicada para o magnetron. Ao mesmo tempo, o CI divide a frequência de 220 Hz para 110 Hz. Essa frequência de 110 passa pelo segundo fotoacoplador e retorna ao painel pelo pino número 1. Então percebam, no pino número 3 entra o sinal de 220 Hz que vem da placa do painel. E no pino número 1 retorna o sinal de 110 Hz que vem da placa inverter. A falta do sinal de 220 Hz aqui para a placa do inverter faz com que o forno se desligue em 3 segundos. Agora nós vamos testar esses dois sinais, que vai da placa do painel até a placa inverter, que é o pino 3, e da placa inverter de volta à placa do painel, que é o pino 1. Para esse teste nós vamos soldar um fio no terminal 3, um no terminal 2, que é o terra da placa do painel. Percebam que esses terras aqui da placa do painel estão isolados do terra da placa inverter, através dos fotoacopladores. Então nós vamos colocar o fio no terminal 3, no terminal 2 e no terminal 1. Para fazer o teste do sinal de controle da placa do painel para a placa do circuito inverter, nós colocamos esse fio aqui no terminal número 2 do conector, esse fio no 3 e esse fio no 1. Então fio 2, fio 3 e fio 1. Vamos começar com a tensão contínua. Tanto o terminal número 1 quanto o terminal número 3 daquele conector CN701 devem ter uma tensão entre 2 e 3 volts quando o forno está funcionando. Então colocamos aqui o multímetro na escala de DCV10, ponta preta no terra, que eu marquei o fio do terra através de um nozinho, e a ponta vermelha colocamos no fio número 3, que é aquele fio por onde entra o sinal na placa do inverter. Então ligamos o forno. E observe que aí nós temos 2,8 volts. Isso quer dizer que em termos de tensão, o terminal número 3 do conector está bom. Agora colocamos a ponta vermelha no terminal número 1 do conector, que é aquele fio que devolve o sinal de 110 Hz da placa inverter para a placa do painel. Então observe que quando ligamos o forno na tomada, esse terminal tem 4 volts, o que é normal porque esse terminal vai ligado no coletor do transistor que está dentro do fotoacoplador. Agora, quando o forno entra em funcionamento, a tensão diminui para 2,2 volts. Portanto, no pino 1 do conector, que é o pino que volta para a placa do painel, nós temos 2,2, e no pino 3, que é o que vem da placa do painel, nós temos 2,8. Agora, nós vamos medir a frequência que chega no pino 3 desse conector, que é aquele sinal de 220 Hz que vem da placa do painel. Vamos lá, ligando o forno. Observe que nós temos exatamente 223 Hz. Então, esse sinal de 223 Hz que sai da placa do painel e vai na placa do inverter. No inverter, o CI utiliza esse sinal para gerar o PWM que vai controlar o IGBT. E dessa forma a tensão que vai ser aplicada no magnetron. Esse sinal mantém sempre a mesma frequência, independente da potência que você usa. O que muda do sinal é a largura do pulso, como a gente vai ver depois. Agora nós vamos medir a frequência do pino 1 do conector. O pino 1 do conector é o que recolhe o sinal de volta para a placa do painel, aquele sinal em torno de 110 Hz. Então ligamos o forno. E observe que nós temos exatamente 112 Hz, 111 Hz. Se esse sinal não voltar para a placa de controle, o forno se desliga em pouco tempo. Eu desconectei um terminal do magnetron e agora vocês vão ver o seguinte. Nós colocamos a ponta de prova ainda no terminal 1, que devolve o sinal de 110 Hz para a placa. Ligando o forno. Observe que se o magnetron não funciona, o sinal de 110 Hz não volta para a placa principal. E depois de 23 segundos o forno vai se desligar. No entanto, o sinal da placa de controle, mesmo com o magnetron desconectado, continua indo para a placa inverter, só não volta o sinal de 110 Hz. E agora mostrarei a vocês as formas de onda dos sinais que vão da placa de controle até a placa inverter, 220 Hz, e o sinal que volta da placa inverter para a placa de controle de 110 Hz.
o terra do osciloscópio ligaremos no terra, que é o terminal número 2 do conector, e a ponta de prova do osciloscópio, na posição vezes 1, colocaremos primeiro no pino 3, que é o pino por onde vem o sinal de 220 Hz da placa de controle. Muito bem, ligamos o forno e observe o sinal que vem da placa de controle nesse caso. Vejam que trata-se de uma onda quadrada, está na escala de 2 volts, então nós temos 2, 4, quase 5 volts de pico a pico. Agora percebam que a onda quadrada nesse caso, ela tem uma certa largura, de acordo com a potência que o forno está trabalhando. Agora, se você mudar a potência de operação do forno, vai mudar o formato dessa onda. Nesse caso aqui, nós estamos com o forno em 100% de potência. Então, agora, eu vou colocar o forno numa potência mais baixa, no caso 40%. Olha como a onda quadrada ficou mais estreita. Por que ela ficou mais estreita? Porque nesse ponto é o ponto que o transistor IGBT fica conduzindo, e aqui é o que ele fica cortado. Como ele fica pouco tempo conduzindo, o transformador armazena menos energia e manda menos tensão para o magnetron. Agora, se eu escolher uma potência mais alta, digamos 80%, percebam que agora o sinal ficou mais largo, aqui em cima. Isso quer dizer que agora o transistor IGBT fica mais tempo conduzindo, o transformador armazena mais energia e assim vai mais tensão para o magnetron. Então observe que a onda quadrada de 220 Hz que vem da placa do painel pode ser mais larga ou mais estreita de acordo com a potência selecionada no painel. Agora nós vamos testar o sinal de 110 Hz que retorna da placa inverter para a placa do painel. Ligamos o forno. E olha só como é que é o sinal de 110 Hz. É uma onda quadrada com uma pequena curva aqui no canto. E o sinal tem em torno de 5 volts de pico a pico. Ou seja, quase do mesmo tamanho daquele de 220 Hz. Aqui uma outra forma de você testar a presença do sinal que vem da placa de controle para o inverter e vice-versa. Se você não tiver um osciloscópio ou não tiver um frequencímetro, você pega o seu multímetro comum, coloca na escala de ACV10, coloca a ponta vermelha no encaixe chamado output, que vocês já conhecem, ligamos o forno. Primeiro vamos medir o sinal no terminal número 3 do conector, que é o de 220 Hz. Observe que o sinal está chegando aí até a placa do inverter. Agora desligamos o forno da tomada. Lembre-se, sempre que você for mexer nessa placa, tem que desligar o forno da tomada. Colocamos a ponta de prova no terminal número 1, que é o que devolve o sinal de 110 Hz. Ligamos o forno outra vez. E observe que o sinal está retornando à placa do painel. Agora nós faremos um teste nesse transformador monitor de corrente, medindo a tensão nos dois pinos do secundário dele. Lembrando que só vamos ter tensão nesse secundário quando circular uma corrente em nível razoável aqui pelo primário. Colocamos o multímetro na escala de ACV10 e colocamos as pontas de prova no secundário daquele transformadorzinho sensor de corrente. Ligamos o forno na potência de 100% e observe que ele recolhe uma tensão de aproximadamente 6,5 volts. Essa tensão é retificada, filtrada e vai alimentar um dos pinos do CI de controle da placa do inverter. Assim tem como o CI saber qual é a potência que o magnetron está produzindo, para mantê-la mais ou menos constante. Agora um detalhe interessante, se nós programarmos o forno para uma potência menor, por exemplo 50%, o consumo do magnetron é menor e a tensão recolhida pelo transformador também é menor. Observem só. Agora, se nós diminuirmos mais ainda a potência, digamos para 20%, e ligarmos o forno, a tensão recolhida pelo transformador é menor ainda. Então observe, quanto maior a potência produzida pelo magnetron, maior é a tensão que o transformador recolhe. Então aqui nós temos o transformador monitor ou sensor de corrente, cujo primário tem uma espira só de fio e o secundário tem bastante espiras. Colocamos os dois fios para testar, um soldado aqui nesse pino e o outro nesse pino aqui. Esse transformador vai fornecer uma tensão que vai ser aplicada
no pino 22 do CI de controle da placa inverter.